Olá amigos, paz e bem, sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de reflexão, um momento de espiritualidade sobre a luz da palavra e sobre a presença do Espírito Santo em nosso caminhar. Convido você a orar comigo para que o Espírito Santo nos ilumine, traga discernimento, paz e perseverança. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradições a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoar o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavras da salvação. Amados irmãos e irmãs, finalizando aqui o Evangelho, Jesus diz a mim e a todos vocês, a nós: assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. A palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso guia, é o nosso direcionamento para as nossas relações humanas, as nossas relações de trabalho, as nossas relações onde quer que haja essa possibilidade de relacionamento humano. É por meio da palavra de Deus que iremos ser conduzidos a como ter uma relação mútua, nos colocando no lugar mais difícil de se estar, o lugar do outro. E o Evangelho de hoje traz a reflexão para que devemos nos apegar das tradições antigas que não geram vida, que não geram empatia, que não trazem nem mostram o bem comum. São tradições que muitas vezes os antigos faziam, mas que não tinham um sentido próprio porque não estavam no segmento da palavra e sobre a luz do Evangelho. E Jesus diz: assim vós esvaziais a palavra de Deus. Quando é que eu esvazio a palavra de Deus? É quando o meu coração não está cheio do Espírito Santo. É quando o meu coração se deixa tomar pelas situações de problemas da vida, as nossas inquietações humanas que nos afligem, e muitas vezes esvaziam o nosso coração da palavra de Deus. Mas quando nós estamos substanciados e sobre a luz da palavra, sobre a luz do Evangelho, nós conseguimos perceber que esse coração que está cheio da palavra, ele começa a vivenciar essas experiências em nossas relações humanas. Esse é o sentido maior do Evangelho de hoje. Porque Jesus começa a observar a hipocrisia dos doutores da lei, dos fariseus, que começaram a criticá-lo, porque os discípulos não lavavam a mão antes de se alimentarem, não lavavam as louças, os talheres da maneira tradicional,
como deveria ser, talvez com as etiquetas, com as pompas que a sociedade até hoje em dia emprega e impõe a todos nós. Mas Jesus vem nos fazer refletir que não importa as coisas externas, o que importa é estarmos com o coração cheio da palavra. Não adianta só traçarmos certos costumes que esvaziam o nosso coração dessa palavra. É preciso estar cheio da palavra e a mesma irá gerar frutos fecundos de bem comum, de relação humana em nossa sociedade. Jesus observa a crítica que eles fazem, seguindo as tradições antigas. Não comem sem tomar banho, sem lavar as mãos, e conseguem seguir as tradições que eles faziam. E ainda muitas pessoas que precisam passar por esse processo da luz da palavra, que ao encher os nossos corações, não vem no sentido de hipocrisia, como faziam os antigos, mas do servir sempre, do levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, queridos amigos, que nós possamos encher nossos corações da palavra de Deus, a nossa mente e o Espírito, do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar e vencer essas experiências desarraigada das tradições do passado, que não geram vida e não fazem frutificar momento de esperança, momento de ânimo, de alegria, que oriundos da palavra de Deus. A todos vocês, paz e bens. Mas eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, mandasse aí para o seu amigo que precisa ser iluminado pela palavra, mandasse ao grupo de WhatsApp que você faz parte e também compartilhasse, justamente fazendo a sua inscrição no canal Fatos e Emoções, dando um clique no sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você seja justamente notificado. Dê o seu like, compartilhe e bênção de Deus em suas vidas, paz e bens em seus corações.